Esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque o assunto é milícia. Bruno Paes Manso é jornalista, pesquisador, daqueles que sabem o que tá falando mesmo. Ele vive a real das paradas. Autor de vários livros, o mais recente, República das Milícias, um livro de muito sucesso que virou podcast em parceria com a Globoplay e Rádio Novelo. Você pode escutar lá no seu Spotify. República das Milícias é pano de fundo do nosso papo. Se você acha que sabe tudo sobre o tema, se prepare, que tem muita coisa que eu aprendi e olha que eu já tinha escutado o podcast e lido o livro. Bruno Paes Manso, primeira pergunta, vamos lá. O que você acha que é mais perigoso para a sociedade? Você que é um cara que estudou pra caramba sobre milícia e tal. Traficante, miliciano. Porque para mim é uma dualidade. Eu acho que isso que afasta o morador de estar em um dos dois lugares. Assim. Mas o que você vê, assim, traficante ou miliciano? E por que escolhem um ou outro? Eu entrevistei um monte de gente sobre isso. É um dilema, é uma pergunta que sempre aparece no Rio de Janeiro. Tráfico ou milícia, né? E as vantagens do tráfico, você não é extorquido, porque os traficantes, boa parte, pelo menos antigamente, agora isso está mudando, mas você ganha dinheiro como traficante vendendo droga. Então você se financia com a venda para o consumidor que vai lá na favela comprar. No caso da milícia, você é extorquido, você tem que pagar a taxa de aluguel. Então quem mora numa comunidade de milícia reclama porque é extorquido, tem que pagar, o comerciante tem que pagar, tudo mais. Só que, por outro lado, quem mora numa área de tráfico tem incursão da polícia o tempo inteiro, porque a polícia faz operação quase 100% nas favelas controladas pelo tráfico. Já na milícia, como tem os esquemas com Secretaria de Segurança e é mais aceita politicamente, não tem operação. Então você pode sair às 7 da manhã sabendo que sua vida está tranquila. No caso da favela, comandada por um traficante, 7 horas da manhã você sai, às vezes tem um helicóptero lá disparando de cima contra os moradores. Aí você tem que... Mas o morador... Tem um... Aliás, eu vou recomendar mais uma vez para assistir... Não é assistir, né? Como é que eu falo? É escutar? Ouvir. A República das Milícias está no Spotify. É o tipo de podcast que eu mais gosto e eu chamei você especialmente por esses episódios que você fez, assim. São muito legais e você é um cara, maravilhoso. Eu gostei muito. E aí, em uma das falas, me pegou muito, assim, que é uma... Não sei se é você ou se algum morador fala que quando a pessoa ia do Nordeste pro Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, ele, começou a bombar, né, nos anos 80, aquela coisa toda, 90. O cara, ele escolhia ir pra uma área de milícia, porque ele sabia que a outra área era de tráfico. Ele ia pra milícia e falava assim, aqui é mais seguro, aqui vai ter a polícia, todo dia vai ter um policiamento e tal. Isso foi mudando ou já naquele começo já tinha aquela extorsão? E por que as pessoas tinham tanta essa visão positiva da milícia no começo e depois foi mudando? Eu acho que foi mudando, mas assim, por outro lado também as pessoas, e a tradição, enfim, nossos pais, agora eu tô mais velho, tenho filho, as pessoas têm muito medo da droga. Porque droga, de alguma forma, está associada com imprevisibilidade, com loucura, com descontrole, com violência. Então, o símbolo da droga é muito forte, né? Então, você ir para um lugar onde não existe esse risco do seu filho entrar para a boca, ou do seu filho virar um viciado, né? Isso faz parte do medo dos pais, né? Então, isso era visto de uma forma positiva. E principalmente nos anos 90, que era localizado, tinha Rio das Pedras, tinha Campo Grande, Santa Cruz começando e tal. Só que isso, com o tempo, vai crescendo e se institucionalizando. E eles vão buscando cada vez mais dinheiro e vão ficando cada vez mais poderosos para sustentar o seu negócio. Então começa a ter uma série de outros negócios, venda de gás, internet, extorsões e uma série de violências, porque os conflitos ou as ameaças contra eles vai aumentando também. Então eles precisam ser mais rígidos e mais fortes. E vai virando um ciclo vicioso. E os dois são tiranias, né? Você mora num lugar... Ditaduras, né? Ditaduras. Então isso é uma coisa que a gente... É meio que assim, parece que até a gente tá vivendo um mundo polarizado, tipo assim, é uma ditadura de uma extrema de um lado e uma ditadura de uma extrema do outro, que acaba sendo a mesma porcaria, seria isso? Porque, assim, o cara tem fuzis, ele mora num lugar, você mora num lugar, pode ser um lugar de 100 mil pessoas ou um lugar de 10 mil pessoas. Só que ele precisa ganhar dinheiro com crime, vendendo droga.
Então, se você fica incomodado, de repente com baile funk, ou de repente com uma zoeira ou com algum tipo de problema, você não pode reclamar e você não pode denunciar. O crime você não pode falar, você tem que viver numa lei do silêncio, sob risco de morrer, de apanhar. Esse é o lado do tráfico, né? Que você Esse é o lado do tráfico e da milícia também. A milícia, pelo que eu entendi, o grande problema mesmo, assim, no começo até os moradores eles tinham uma coisa do tipo assim, puta, tá protegido, meu filho não vai entrar com droga, e o grande problema foi quando o cara acaba, de certa forma, o comércio local, eles precisam ganhar dinheiro. Acaba aquela coisa do tipo assim, eu ia lá e pegava o dinheirinho aqui no bar, então eu vou ter que de alguma maneira vender produtos, eu vou ter que comandar essa minha região e ao mesmo tempo começar autoritário do tipo assim, ó, eu não quero que você use brinco, eu não quero que você use roupa de marginal, e você vai criando um sistema que é visto na visão de um policial aposentado como deve ser certo o comportamento dali. E dali você vai criando um poder e daquilo ali você vai, digamos, se corrompendo e sendo violento da mesma forma. É mais ou menos isso? Mas, por exemplo, você começa a emprestar dinheiro a juros, né? E aí, se o cara não paga, o miliciano vai tomar medidas drásticas. Bater, ou matar, ou sumir. Ou teve um caso que eles estavam loteando um bairro para venda de terrenos. Uma mulher que economizou durante 10 anos, trabalhando hora extra, pagou 13 mil reais nesse terreno. Foi um golpe feito pela milícia. Ela foi reclamar, para quem que ela vai reclamar? Não tem como, perdeu os 13 mil reais de anos de trabalho. Ou então, um cara que na frente de um baile funk começa a cobrar R$1 para usarem um banheiro porque está uma festa na casa dele, ele vende o banheiro para usarem o banheiro na frente da festa. Só que esse dinheiro a milícia fala, não, vai ter que vir para a gente. E aí você começa a sofrer uma opressão, porque eles estão querendo cada vez mais dinheiro, né? E às vezes você entra numa crise, você vende sanduíche, hambúrguer, e aconteceu a pandemia, você está em crise porque não tem mais cliente, e eles continuam aumentando a taxa, e usando camisa de marca, tênis de marca, o cara falou, você tem que pagar mais. Falou, pô, não tenho dinheiro nem para me sustentar, né? Como é que eu vou pagar mais? Olha, tem que pagar mais e não tem conversa, não tem para quem você reclamar. Então, porque eles são, teoricamente, o poder que está aliado a um poder... A polícia, às vezes, está... São os donos. São os donos da quebrada. Quem deveria proteger. Que deveria proteger, mas eles começam a extorquir e ganhar dinheiro, porque também a receita deles depende dos moradores. Aí não tem para quem você reclamar. Não tem direito do consumidor, não tem polícia. Você conversa com uma comerciante no podcast, né? Sem dar spoiler, que é muito interessante, porque ela enfrenta os caras e meio que depois se liga. Opa! É isso que eu ia falar, porque assim, me dá a impressão que é o seguinte, um traficante, uma área lotada de traficante, querendo ou não, você tem a polícia para recorrer. Tá dando... A polícia adora encontrar traficante, porque é a função, né, da coisa. Mas quando é a polícia que tá fazendo a coisa errada, você chama quem? O traficante? Exatamente. E tem isso? Sim, não chama o traficante. Mas tem caso, existe caso do tipo assim, quem protege... a polícia tá te oprimindo ali numa região, né, de milícia. Existe caso, tipo assim, cara, então eu vou chamar exatamente o oposto para me proteger? Já aconteceu isso? Não, assim, entre os poderosos, né, entre os chefes de morro, existem alianças entre traficantes e milicianos e tal, mas é uma sensação de total... tá abandonado, né? Sim. E você, aí alguns dos entrevistados falam, resta a Deus, né? Você vai rezar, você vai tentar de alguma forma que algum milagre aconteça, porque não tem o que fazer. E claro, tem momentos, por exemplo, durante a CPI das milícias em 2008, que houve uma oportunidade de você denunciar, vários foram presos. Então tem brechas que aí o Estado está dando uma resposta, a coisa ganhou certa visibilidade e eles precisam prestar contas, daí o Disque Denúncia recebe várias denúncias, o Estado passa a trabalhar, então 200 são presos de uma vez, mas a coisa continua e chega momentos que você Eu vou fazer perguntas meio polêmicas. Você acha que o Estado ele é conivente? Não, no Rio, sim, acho que não resta dúvida, eu acho que isso tem sido discutido e falado, não só o Estado, mas assim, as instituições, e essa é uma das características da milícia, né? Elas estão no poder, elas são o poder, tem deputado, tem vereador, tem gente do judiciário, tem gente do executivo,
que se favorece com essa ordem, né? Como? Se favorece com poder. Com poder. Eles conseguem votos, eles conseguem que essas lideranças influenciem os moradores para votarem neles. Por causa da aliança com os poderosos, eles fazem benefícios em suas comunidades e ganham um destaque entre eles. Eles proíbem, por exemplo, candidatura de oposição, alguém que seja contra a milícia, porque você contra a milícia num determinado território, você corre riscos de vida. Então você começa a eleger pessoas ligadas a eles e cada vez mais vai ficando mais forte, inclusive nas próprias instituições. E aí você chega a ponto de, no caso, que é uma história que a gente conta, que o próprio governo, para tentar lidar com o alto índice de violência no Rio de Janeiro, um secretário de administração penitenciária do governo do Rio vai negociar com um traficante dentro da prisão para levar ele para o Rio de Janeiro para ele conseguir reduzir o crime no Rio, que foi gravado, foi publicado nos jornais e tal. Como se o crime ou essa institucionalizada nos territórios tivessem mais poder que o próprio Estado. Ele fala pro chefe do Comando Vermelho, você tem mais poder que o secretário de Segurança. O próprio secretário de Administração Penitenciária fala isso pro chefe do Comando Vermelho dentro da prisão. Ou seja, você vai criando e fortalecendo os poderes nos territórios e para benefício dos próprios poderosos, né, institucionais. Mas existe, você falou um negócio assim até que eu falei, caramba, existe parcerias de traficantes e milicianos, assim, do tipo, ó, essa área aqui ou é uma guerra constante, assim, tipo, ó, é tipo um war, onde o miliciano quer tomar a favela do cara pra ele comandar e o cara do tráfico também, ou tem uma coisa do tipo, ó, galera, aqui é meu, aqui é seu, meio Cidade de Deus, assim, sabe? Sim. Não, é tipo um war, inclusive tem um war, já fizeram, né, um war do Rio de Janeiro com o mapa do Rio. Isso na internet você tipo, acha. Áreas controladas por milícias, áreas controladas por traficantes. De vários exércitos e cores e tal. E você tem o Comando Vermelho, tem o ADA, tem o Terceiro Comando Puro e tem as milícias, né, que é o Comando Azul, alguns chamam tal. E agora, principalmente depois de 2010, quando foi mudando as chefias de milícia, e teve uma milícia principalmente da Zona Oeste, Campo Grande e Santa Cruz, que começou a se aliar ao Terceiro Comando Puro e formou um outro tipo de milícia. Eles vendem drogas hoje também, eles organizam a venda de droga e o tráfico começou a outras oportunidades que as milícias fazem. Então vender internet, vender gás. Então hoje o crime se parece no Rio. Você tem tiranias cada vez mais parecidas. Então o miliciano organiza a venda de droga no seu território e é aliado ao Terceiro Comando Puro. O Comando Vermelho é a principal resistência, a principal oposição desse grupo. Eles estão se expandindo, estão mais fortes, né? Estão se expandindo mais a milícia junto com o Terceiro Comando, e todos aproveitam essa tirania que exerce no território para ganhar mais dinheiro com o máximo de produtos possível. Então eles passam também a vender internet, vender gatunete. Tem um exemplo que você dá que é muito legal, que é o Tropa de Elite, né? Tem aquela cena no Tropa de Elite 2, que o cara vai lá, o comandante Rocha, né? O Capitão Rocha, não sei se era sargento, acho que é. Que ele vai na favela e fala, cadê o dinheiro do gás? O cara, hoje não deu, tal. O cara vai lá e morre. Isso é um retrato, isso é uma verdade, isso acontece. Quem disse que a comunidade é sua, né? Ele fala, a nossa comunidade... O que acho que é bem característico do Rio, né? Bem próprio do Rio, não tem aqui em São Paulo, mas em outros lugares está acontecendo, é o controle territorial armado. O território é muito importante, né? Então são os donos do morro, né? Como eles falam. Então os caras têm muito fuzil, lá tem uma grande quantidade de fuzil, e eles exercem um poder muito forte nos territórios. Sim. Inclusive é difícil entrar em alguns lugares e tal. Então o modelo de negócio criminoso lá no Rio depende muito do controle territorial. A partir do momento que você controla o território, você extrai o máximo de receita desse território. E aí você pode, primeiro eles extraíam com o tráfico, depois passaram a extrair ou ganhar com um monte de outras coisas. Empréstimo a juros, grilagem, venda de laje. É uma sociedade. É uma sociedade que os caras ganham dinheiro paralela. Com aquele... É um poder paralelo, né? Cara, assim, vamos analisar, sei lá, eles são extremistas que dominaram um lugar como aconteceu em tantos países. Mas o meu achismo, ele leva a crer o seguinte, que a população, talvez mais para mal informada, tem uma defesa do miliciano, porque assim, como tudo hoje está polarizado, esquerda e direita, vamos jogar bem claro, parece que o traficante
ele é o cara da esquerda e o miliciano é o cara da direita. E fica aquela falsa impressão de que miliciano é ordem, disciplina e tem que ser assim. E poucas pessoas sabem o quanto tem de merda nesse lugar. Você acha que tem um trabalho de marketing que fez isso através de pessoas influentes que defendem e não estão percebendo que estão defendendo uma foi opressão? Culpa do Antônio Fagundes ou não foi? Porque o Antônio Fagundes, ele conta no podcast, acho que tá no seu podcast. Antônio Fagundes, ele faz um miliciano uma novela. Bonzinho numa novela. Tá, exatamente. É tipo isso que eu queria saber, porque deve ter muita gente aqui comentando, falando assim, esse cara tá falando isso, mas a milícia que acabou com o tráfico. Então, na cabeça do brasileiro, acho que na cabeça do mundo, é melhor ter polícia roubando do que traficante roubando. Aquele famoso, esse daqui não é tão ruim. O que você vê disso? Eu acho que tem uma ideia muito forte que é essa coisa de ordem e desordem. Todo mundo quer viver com previsibilidade. Você saber que amanhã você vai estar vivo, que você pode planejar daqui a um mês, que você não vai morrer em uma semana, que de repente não vem uma bala perdida daqui a 2 semanas. Você trabalhar e ganhar pouco dinheiro, ganhar um salário mínimo e acordar às 5 da manhã é uma coisa. Agora, você ganhar pouco dinheiro, acordar às 5 da manhã e ser roubado no ponto de ônibus, o seu celular ser levado, é insuportável. Então as pessoas querem ordem. Elas associam polícia com ordem, com previsibilidade, com as coisas com segurança. E associam drogas com desordem, né? E com medo, e com imprevisibilidade, com caos. Então, naturalmente, esse símbolo já é muito forte, já é muito presente. As pessoas naturalmente já veem essa dicotomia, né? Ordem e imprevisibilidade, caos. Só que o que a gente vê é justamente a milícia se transformando num grande caos e numa grande opressão. E virando o que é isso virando daqui. Desordem. É a ordem do crime. A ordem do crime é insuportável também, porque você às vezes não pode passar por uma rua porque a milícia não deixa, voltando do trabalho você tem que dar uma volta muito grande, ou pessoas que fumou um baseado e apanhou na rua e foi jogada na frente de todo mundo, e de repente é um trabalhador, um moleque de 16 anos, a gente sabe hoje, né, como é que é, e é uma injustiça profunda e você não tem para quem reclamar, e você começa a testemunhar esse tipo de arbitrariedade também, né? E a coisa vai ficando também insuportável, as pessoas vão percebendo. Uma coisa que eu acho, assim, é que eu até falo isso mais no livro, principalmente, que é o seguinte, as pessoas perguntavam, milícia ou tráfico? Milícia ou tráfico? É a pergunta mais... É a pergunta básica. Só que eu, como paulista, eu achava impressionante que as pessoas não perguntavam, e o governo, o Estado de Direito, não é uma... Sim, um poder paralelo. Não é um poder paralelo. É um ou outro, né? É o Estado. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Os dois são ruins, os dois são opressores, os dois são tiranias. Então, assim, lá no Rio eles falavam muito do Game of Thrones, da metáfora do Game of Thrones. É como se fossem vários reinados, vários donos de morro, brigando entre si numa fase pré-republicana, que o Estado funda e garante direito ou leis iguais para todo mundo, em todo o território. Não são vários territórios em guerra. E o Rio de Janeiro, as pessoas comparavam muito com Game of Thrones. Já que não falou de Game of Thrones, quanto desse 100% do Rio de Janeiro é dominado por milícia ou tráfico? Olha, tem um estudo que foi feito pelo UNEV USP, pela Universidade Federal Fluminense, por outras entidades, Fogo Cruzado e tal, que identificou 50 e tantos por cento, 52, alguma coisa assim, do território controlado por milícia. Quer dizer, mais da metade. Mais da metade é miliciana. Da capital do Rio, controlado por milícia. Eu acho que, eu não lembro exatamente o número de cabeça, mas assim, 15% Comando Vermelho. 50, aí você põe mais 15% do Comando Vermelho. Tá, já chegamos ali nos 65%, 70%. Assim, fato é que aí você tem uma outra área em disputa. E fato é que, segundo esse levantamento que foi feito em base de telefonemas do Disque Denúncia, que as pessoas ligam de vários territórios, e por isso são 19 mil telefonemas que permitiu identificar isso. 2% do território está livre, que é basicamente Corcovado, Centro, o Leblon, Zona Sul. Que é a novela. É o Rio de Janeiro da TV. O Rio de Janeiro do Manuel Carlos, o Rio de Janeiro que promove o turismo. Sim.
2% do Rio de Janeiro... Isso, assim, mas isso não significa que você tá... Qualquer lugar que você vai, você vai tomar um tiro. Exatamente. Mas significa que tem alguém que tá ali você naquela tem área. Um tirano lá... te extorquindo, então você vai num lugar, tem aquele cara meio mal encarado que te dá uma intimada e você se sente meio mal. Eu preciso te fazer essa pergunta, Bruno. Por que chegamos nisso? Eu acho que tem... Pelos seus estudos, vamos lá, você que leu pra caramba, foi atrás. Eu acho que tem uma história aí do Rio de Janeiro, né, que, enfim, isso é interessante porque eu acho, não sei você, mas eu acho que o Rio é a alma do Brasil, é o resumo do Brasil, né? Enfim, você tem uma mistura lá e a nossa cultura vem muito do Rio de Janeiro, né? A gente que é aqui de São Paulo tem uma apagação de pau assim pra gringo e tal, né? O Brasil inteiro é carioca, teoricamente, né? Muito por causa da comunicação da Globo, das novelas, acho que o Rio de Janeiro samba, que foi aquela coisa mundial. A bossa nova e a influência da cultura dos morros, né? É muito a vanguarda cultural brasileira, de alguma forma. Mas o Rio de Janeiro foi capital até os anos 60, quando se transfere para Brasília você tem um desarranjo econômico lá no Rio, as pessoas estão vindo para São Paulo e para o Rio de Janeiro em grande quantidade. São Paulo já era uma cidade industrial, sindical. E o Rio era tipo uma Hollywood ali, do tipo assim, oportunidades pra caramba, mas não necessariamente de fábrica, mas de sonhos. Você não tinha uma fonte de empregos muito grande. Aqui em São Paulo você tinha movimentos sociais nas periferias, então você tinha igreja católica organizando sindicatos, organizando movimentos sociais, e lá você tem uma relação dos políticos mais clientelista. O cara consegue uma luz na favela e o pessoal consegue voto para ele, e vai criando um outro tipo de liderança política, né? E você tem a crise do emprego e as instituições muito fragilizadas e muito, de alguma forma, com uma tradição mais populista. Você vê aqui em São Paulo, você forma o Partido dos Trabalhadores, o PT, baseado nessa movimentação sindical, com base em classe. Lá você tem um outro tipo de relação, né? Políticos mais populistas e tal. E até porque é mais visado, talvez? Mais exposto, não sei. Eu acho que porque você não tem uma relação com classe, né? Você não tem uma economia que produz um tipo de função, de emprego, né? Hierárquico, né? É uma coisa mais... Todo mundo ali... Tem que se virar, né? Tem que se virar, tem que descobrir um jeito de sobreviver. E ao mesmo tempo você tem outra coisa fundamental, que é uma ligação histórica da polícia com o Jogo do Bicho, né? O Jogo do Bicho é uma das grandes máfias fluminenses, né? Muito bem sucedida. Carnaval muito bem sucedido. Carnaval muito bem sucedido, né? E esse sonho de enriquecer do dia para a noite ganhando no jogo e sendo bem visto, né? Porque é ligado culturalmente com a escola de samba, com o futebol. Sendo bem visto pela imprensa, né? Pela imprensa, por todos, né? Então uma romantização do crime, de certa forma, talvez? Sim, claro, com certeza, da contravenção, né? Isso foi quando, assim, que você... Até quando você pode falar para mim, seria esses anos 60, que é a transição? Não, isso já, nos anos 60 começa a ficar muito forte. E eles são muito bem relacionados com a polícia. A polícia, inclusive, que era ligada ao DOI-CODE, a ditadura militar, tinha parceria com o bicheiro. Um dos bicheiros mais importantes do Rio de Janeiro é o Capitão Guimarães, que nos anos 60 foi um torturador do DOI-CODE. Ele dava aula de tortura, inclusive no livro Brasil Nunca Mais, ele dá aulas de tortura, é citado como um cara que dava aula torturando pessoas no palco para militares assistirem. E ele vai se transformar nos anos 70 no principal bicheiro do Rio de Janeiro e vai organizar o Jogo do Bicho. Sai do exército e vai Castor organizar. De Andrade. Junto com o Castor de Andrade. Ele e o Castor são as duas figuras que reinventam o Rio de Janeiro. Só que daí esses caras vão envelhecendo, o Castor, o próprio Capitão Guimarães e outros, ou vão morrendo, os filhos deles começam a disputar o espólio dos pais. E aí eles começam... Entre eles. E eles começam a contratar um monte de matador. Família é tudo igual, hein? Mas aí viram pega pra capar. Matadores, que é o Capitão Adriano, pessoas ligadas ao BOPE. E eles financiam um grupo de matadores 2.0, assim, especializados com treino de tiro. E começa a se matar e ao mesmo tempo pagavam a investigação da delegacia de homicídios, que não apontava o culpado. Você tem 10 anos de assassinatos. Isso e até aí, quando, assim, esse período? É 70, 80? Isso já vai dos... Isso já nos anos 2000 agora. As milícias vão São os filhos desses caras. Entendi. Porque o Jogo do Bicho, esses patronos do bicho, Castor e Capitão Guimarães, eles conseguem organizar o bicho.
E eles conseguem dividir o território, mas aí eles vão envelhecendo, a coisa se desorganiza. Porque horizontaliza, né? Porque era só um cara, agora são 3, 4, 5. E aí um não gosta do irmão. E outra geração, outra geração. E o cunhado. A mulher do cara, e a mulher mexe a cabeça primo, do outro. Entendi. E casou máfia. Com outro. É máfia. E ao mesmo tempo, nos anos 80 e 90, era o tráfico o grande bode expiatório. Pois é. Então a polícia era parceira do bicho. Então o bicho era visto de uma forma benevolente, porque os caras pagavam conserto de viatura, sabe? Aumentavam o salário do policial, era uma relação muito estreita contra o inimigo comum, que era o traficante, né? O bicheiro, ele era associado, ele era antitráfico. Era antitráfico. Por quê? Isso que é curioso, né? Porque era contravenção, de certa forma. Eles não entram, eles optam por não entrar. Claro que tem histórias de ligação do bicho com o tráfico de drogas, mas o Castor fala isso, ele percebe que a droga vai colocar ele contra a opinião pública. E você vê que ele é uma pessoa muito... É uma coisa meio conservadora, né? Do tipo, a droga vai atrapalhar. Eu vi o Castor, recomendo inclusive lá no Globoplay, muito legal, né? Que o Castor, ele era muito querido, ele era muito amado pela comunidade. O futebol é mais popular que a droga. Exatamente, cara. O cara comandou um Bangu que, né? Estourou, então ele faz um bairro, né, digamos assim, meio mal visto ali. Até hoje é dele, esse bairro é dele. É dele. E ele faz a coisa acontecer, bombar. Então a comunidade, quase que um Pablo Escobar, assim, a galera amava esse cara. Então pra amar esse cara, teoricamente, se você meter droga ali num país conservador como o Brasil, tu atrapalha. Então é melhor botar a polícia. Que legal, ele faz uma escolha estratégica que dá certo, né? Não sabia disso. E aí ele tem toda essa ligação com a elite cultural, elite... Aí nos camarotes, vai todo mundo aí vai nos camarotes. Ator pra caramba. Uma cidade independente de Padre Miguel, ganhando carnaval. Beija-Flor, Joãozinho 30. Lindo, são coisas lindas, né? Não, lindo, né? O Rio na sua época de ouro, assim, cidade maravilhosa. E eles são referência nessa cena cultural, né? Entendi. Então eles são queridos, e ao mesmo tempo pela polícia, né? O jogo do bicho era visto como uma menor, porque você não está vendendo uma mercadoria que pode enlouquecer o seu filho, né? Ou pode viciar, né? Aquela não tem... o filho nem joga. Ou pode ter um sonho de ficar rico da noite pro dia. Sim. Claro que... É próspero. É outra coisa, é outra ideia, próspero, né? Tem aquela imagem do tipo, todo mundo tem uma oportunidade. Sim. Aqui não, você vai morrer. Mas aí os filhos deles começam a entrar em guerra e começam a movimentar essa cena criminal. E eles são fundamentais para as alianças que são feitas para as milícias. Porque todos esses policiais que já tinham ligação histórica com o bicho vão começar a ir para os terrenos e para os territórios para tomar conta desses territórios junto com o matador do escritório do crime. Aí vira uma salada, né? Mas é a polícia, que já tem um histórico com a contravenção, assumindo o poder de vez dos territórios. Então você tem essas duas coisas, uma crise econômica e política, institucional, junto com essa história. Que é nos anos 2000, 90... Aí a milícia começa a surgir no começo dos anos 2000 com mais força, né? Olha só, é uma coisa muito recente. É muito recente. O Rodrigo estava aqui, né? Veio aqui o Pimentel, né? Sim. Ele fala muito desse assunto, assim, que é uma coisa assim que antigamente nem tinha isso daí. E pelo que eu tô entendendo que você tá me falando não era nem a polícia propriamente dita, mas era o cara meio aposentado da polícia, o cara que fazia segurança, era esses caras que estavam envolvidos, ou era a polícia propriamente dita? Era a polícia, como o Hélio Luiz, né, que é um delegado histórico, pra trazer pra cá. Figuraça. E ele fala, o baixo clero da polícia, a revolução do baixo clero da polícia. Na verdade, eles moravam nesses bairros, então o Rio das Pedras, por exemplo, era um policial que morava lá no Rio das Pedras e que assume o lugar para defender a família, os filhos, os amigos. Era policial. À tarde ele estava no batalhão e à noite ele estava era tipo um síndico. Ele era um policial civil, no caso, mas... Sim. E se junta com outros policiais. E isso começa a ser feito por outros, e alguns não necessariamente moram nos bairros, mas são amigos de pessoas que moram nos bairros, vão assumindo, viram síndico, né? Viram uma espécie de subprefeito, mas viram o poder desse território, só que armado. Sim, e é um poder, assim, sem eleição. Um poder do tipo assim, cara, essa região aqui é... Não, mas esse início não foi mais democrático, na época dos mineiros, que a gente tá falando assim, do tipo, a população também não queria que esse cara protegesse porque tava tudo meio bagunçado? A população, de alguma forma, no começo quer, e isso assim, sempre, né? As pessoas não querem desordem, aquilo que a gente estava conversando. Mas isso em todos os lugares. Justiceiros aqui em São Paulo, anos 80, foram mais de 1000 justiceiros. Às vezes os justiceiros eram presos, as pessoas iam na porta da delegacia para que ele fosse isso. 2000 pessoas
na porta da delegacia para tentar tirar o justiceiro. Nem faz sentido, porque você precisa ter o povo... nenhum poder ele tá emanado assim sem o povo tá falando eu quero isso, né? Porque então você tem que fazer de alguma maneira ser legal com essa população, né? Um pouco isso. Depois eu me armo e ferro tudo. Exatamente. E na verdade, assim, qual que é o problema? Eu acho que esse é um grande problema, né? As pessoas acreditam, e isso é muito forte no Brasil até hoje, que a violência pode ser uma solução. Então, assim, você dá uma surra no seu filho para o seu filho aprender a obedecer. Como se existisse um caráter pedagógico na violência, né? Como se a violência, de alguma forma, servisse para fazer com que os outros aprendessem. Então, as pessoas acreditam e associam a violência com ordem. Você usa a violência para deixar o lugar com ordem. Só que o que isso provoca, isso já está muito bem, a gente consegue ver na história. Quando você usa a violência, tem um grupo que se organiza para tomar o poder de quem está usando a violência. E aí ela toma o poder. E aí um outro grupo se organiza para disputar o poder com esse... Você começa um ciclo de violência e uma desordem que não existia, e grupos armados começam a viver numa selva e a matar entre si, vira a lei do mais forte, acaba qualquer tipo de previsibilidade. Primitivo, é a selva. E isso é inevitável, né? Você acaba tendo a ilusão de que isso vai levar à ordem, isso produz o caos. Ou então uma ordem criminal, que é tirânica e injusta, né? Mas as pessoas associam violência com ordem. É natural, né? Pô, o cara tem um assaltante aqui, vamos contratar alguém pra mostrar que aqui tem... É quase como se fosse assim, tipo, antigamente tinha um cara que matava 10, agora tem um cara que mata 5, é mais legal do que matava 10. É mais ou menos... É como se fosse um mal necessário. As pessoas acreditam que a violência é um mal, mas é necessário. Se você matar a pessoa que merece morrer... Isso, é isso que eu quero dizer. Aí se você só ou se você vai o cara que pediu, não foi, a culpa não é do matador, é de quem provocou também, o assassinato, né? O famoso também. Só que isso produz desordem, produz reação, claro. Produz reação armada, inclusive. As pessoas começam a produzir, e foi o que aconteceu, inclusive com os justiceiros. Eles começaram a produzir organizações em bairros, que começaram jovens, molecada começa a se armar em resposta, mata o justiceiro, daí os amigos do justiceiro se articulam para matar o moleque que matou, aí matam, daí os outros se organizam para... se promove um ciclo de vingança. Tipo, de jovens da comunidade que se juntavam para matar justiceiro? Sim, isso você imagina, nos anos 80 e 90 em São Paulo já foi uma das capitais mais violentas do Brasil e do mundo, o estado de São Paulo já foi. Isso mudou depois dos anos 2000. A Camila Nunes Dias aqui veio contar sobre o PCC, inclusive, né? Que você tem uma outra organização do crime a partir do momento... Um grande abraço aí pro PCC. Aliás, eu preciso fazer um beijo pra Camila. Ligado? Um grande abraço pro PCC, não pra Camila. Não, porque tem muita gente que tá assistindo isso daqui e tá falando, pô, o Maurício tá trazendo o cara, falando... a gente fez um do PCC, né? Inclusive, parceiraça, né, do Bruno. O quê? Eu achei que tem uma... Inclusive PCC, um parceiraço. Não. Continue mandando cocaína. Não, que a Camila é parceiraça dele. Inclusive escreveram um livro juntos e tal, que fala sobre o PCC, que é uma outra visão, então convido a assistir. Desculpa, aí você tava falando dos bandidos, né? E aí começa esse ciclo de vingança, de violência, e você sempre tem um homicídio, produz dezenas de homicídios. Porque o que morreu vai ter um amigo que vai se articular para se vingar do outro. Isso acontece, é um efeito bola de neve, um efeito dominó, que isso aconteceu muito. Eu acompanhei casos em São Paulo que duravam 10 anos, vinganças que tinham começado, que viam anos... No Rio tem isso ainda? Isso tem no Rio. Tem qualquer lugar onde tem muitas mortes, muitos homicídios, muitas vezes ligados ao território. Uma coisa leva a outra, grupo, amigos de bairro. E hoje tem a cena pior ainda, porque os amigos de um bairro matam e filmam e colocam no YouTube. E aí o outro, eles mostram, aí o outro tem que fazer pior. E é uma coisa assim inacreditável, que não existia e nunca tinha existido. Então um grau de barbárie... tipo para ganhar like. Tipo assim, é quase como um challenge. Like do público para mostrar uma certa autoridade, para desafiar uma certa... Mas tá no YouTube isso daí? Cara, é trash. Tem várias coisas, o YouTube vai tirando com o tempo, né? Mas sempre perde a corrida e tem umas coisas horríveis. Ou vai pelo WhatsApp. Vai pro WhatsApp, nem se fale. Tanto que quando aconteceram as rebeliões em 2017,
Eu recebi vídeo de todas as mortes, né? Foram 200 mortes. Os caras mataram e filmaram. Então hoje ainda você tem esse problema. As pessoas matam e filmam para mostrar, olha, tá vendo? A gente é mais poderoso que você. E a coisa vai subindo num grau que para você ser mais poderoso, você tem que fazer uma coisa mais bárbara ainda. Então, Ô, Bruno, quando você fala assim eu tive aqui com a Camila, PCC. Aí tem um cara que é o cara que comanda o PCC. E a gente entendeu no PCC que tem uma hierarquia muito inteligente, é quase que uma empresa. Tem um cara que comanda, tem esse daqui, tem um cara que tá aqui, outro que fornece, tem um cara de terno em Brasília, tem uma coisa, uma estrutura. Tem o cara do café, tem uma estrutura. Na milícia, tem um comando? Porque assim, tem a milícia daqui, tem a milícia daqui, tem esse general, é o cara que é o general do gás. Tem alguma coisa? Eu acho que é diferente, são várias milícias em vários territórios, mas você tem um apoio institucional que o tráfico não tem. Você não tem políticos, óbvio que cada vez isso está mudando mais, mas uma coisa é você subir na tribuna e falar, eu defendo o tráfico porque o tráfico merece produzir receita. Imagina, a pessoa ia ser linchada, é impossível você defender publicamente o tráfico de drogas, como é aquilo que a gente está falando. A droga é associada a vários maus e vários medos. No caso da milícia, você pode defender, pode subir na tribuna e falar, eu defendo. Mas você acha que ainda hoje? Hoje menos, mas ainda hoje você tem um discurso de bandido bom é bandido morto. Sim. Quem que está na presidência? É uma pessoa que historicamente defendeu 20 e tantos anos a milícia, né? Então, você pode defender a violência armada e a ordem e ser bem visto e ganhar vários votos, né? Então, por causa disso, você tem muita gente no Estado e nas instituições que se relacionam com esses grupos. E as pessoas acham que ela está, de alguma forma, proporcionando ordem para a sociedade. Então, essa é uma vantagem que esses grupos criminosos têm, que o tráfico não tem. Que é o poder. Que é o poder. Que é um poder, assim, e é um poder endossado. Um poder endossado. É um poder endossado social. Um poder que, tipo, tem gente aqui assistindo e falando... Mesmo assim é melhor. A coisa é de quem não entende. E aí a pergunta que eu te faço, já que você citou o presidente, a gente, sempre tá ouvindo... Esse termo miliciano, ele surgiu muito por conta, primeiro, do Tropa de Elite. Quem não conhece o Rio de Janeiro começou a olhar e falou, caramba, é assim mesmo, né? Os caras ali Onde vão... está o Cristo nesse filme? A galera... E tem uma coisa muito, muito curiosa, que é um Rio de Janeiro, assim, que... Eu nasci no Rio. Eu já cresci com aquela coisa, tipo assim, cara, nem todo... Eu respeito, quero deixar claro, eu respeito muito a instituição policial. Tem gente que, tá ali se fudendo e tal. Mas tem aquela coisa do tipo, tem as laranjas podres, e o Rio de Janeiro sempre foi visto como esse lugar, né? Igual o taxista no Rio de Janeiro, aquela coisa, Rio de Janeiro. E aí ficou muito forte. Quando a gente volta um pouquinho, assim, 6 anos, 10 anos pra cá, tem aquela coisa do Bolsonaro miliciano. Virou um barulho. Por quê? Porque ele estava associado com Queiroz, que o Queiroz estava com não sei o que da milícia. Ficou uma coisa meio... Porque o filho do Bolsonaro deu medalha para um cara que é miliciano. Eu queria que você explicasse isso. Eu queria que você desse também a sua opinião a respeito disso tudo. Tá. Eu acho que são duas coisas. Uma coisa, eu acho que eles compartilham a leitura de mundo, né? Que é essa leitura de mundo de que a violência pode levar à ordem. Então eles acreditam que a guerra, quando é feita contra os inimigos, ela é benéfica. E ela constrói autoridade e constrói uma ordem. Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios e são inimigos que estão atrapalhando o Brasil, atravancando o Brasil, e o inimigo é o esquerdista, é o comunista, é o petista, é o corrupto, e vamos fazer a guerra contra eles e dessa forma a gente vai ganhar. E a lei atrapalha, por exemplo. O Estado de Direito, a Constituição, tudo isso é um entrave porque a gente quer fazer essa guerra. Então eles têm essa visão de mundo de que a guerra, o conflito, a violência armada pode levar a um certo progresso. Sim, né? sim. Então essa visão eles compartilham. Mas você tem algumas ligações muito objetivas entre a família e os milicianos. Principalmente com o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que é um capitão do BOPE, que se tornou um dos bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro, porque ele, em 2004, matou uma pessoa junto com... Em 2003, ele e o Fabrício Queiroz, que é amigo do presidente há muito tempo, mataram uma pessoa junto quando trabalhavam como policial no 18º Batalhão.
ficaram amigos, criaram esse vínculo de sangue, disseram que mataram porque o cara reagiu, enfim, não foram punidos por isso, estavam trabalhando, segundo diziam. Mas aí o Adriano foi para um outro batalhão e um grupo de policiais foi denunciado por extorquir traficantes e moradores de Parada de Lucas, no 16º Batalhão. E na véspera de uma pessoa testemunhar contra esse grupo de policiais que o Adriano fazia parte, ela foi morta. E por causa disso o Adriano foi preso. E aí ele ficou 2 anos preso, acusado desse homicídio, depois foi inocentado. Mas ele ficou 2 anos preso. Quando ele ficou preso, ele começou a se associar com os bicheiros para construir um grupo de matadores que é o Escritório do Crime, que é esse grupo de pistoleiros 2.0 que passou a matar para bicheiro, para uma série de bicheiros. E aí, tanto os familiares do Castor, como o Miro, outros bicheiros que o próprio pai do Adriano conhecia alguns bicheiros, tal, que ele tinha relação antiga, e ele percebe que não vai fazer mais carreira na polícia e vai por esse caminho. E quando ele vai por esse caminho, ele junto com esse escritório, ele começa a se associar com o tráfico. O Adriano passa a ser sócio de um traficante, quer dizer, o braço direito do Adriano, que é o Batoré, se torna sócio de um traficante do Morro do Dendê, no Rio de Janeiro, e passa a organizar as vans, enquanto o Fernandinho Guarabu, que é esse traficante do Morro do Dendê, que vai morrer junto com o sócio do Adriano num carro, vende drogas. Isso durante anos. Os nomes são bons. Ao mesmo tempo, ele vai se tornar sócio da região de Muzema, que se constrói prédios para a milícia. E, ao longo de 2005 a 2016, o Adriano se torna um dos bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. E eu perguntei para um policial se a polícia sabia, tinha a dimensão, né, dessa ascensão dele no Rio. Esse policial que cobria a milícia e investigava a milícia falou, sim, se o Adriano aparecesse na minha frente, eu sacava a arma porque ele estava lá para me matar. A gente sabia que ele era um dos grandes matadores. E apesar dessa história do Adriano no crime, a mulher do Adriano é funcionária do Flávio Bolsonaro desde 2006 no gabinete do Flávio. Em 2016, quando o Adriano já era um dos maiores bandidos do Rio, a mãe dele é contratada para o gabinete do Flávio para trabalhar e ser laranjas, isso o Ministério Público vem mostrando, das rachadinhas do Fabrício Queiroz. Ou seja, batom na cueca. A coisa está muito bem documentada, isso já foi publicado e está divulgado. E durante muito tempo, inclusive quando o Fabrício Queiroz estava fugindo, quem ajudava a fuga do Fabrício Queiroz eram advogados ligados ao Adriano também, que ajudavam a época que o Adriano ficou foragido. Então essa relação sempre existiu e foi muito próxima, isso sempre foi muito evidente. Foi o Adriano? Foi o Adriano, sem falar que o Adriano ganhou a medalha 2 vezes do Flávio Bolsonaro e tal. Ou seja, é uma ligação muito antiga, né? E é uma ligação muito bem documentada, né? Claro que aí, a gente, como jornalista, é difícil você dar o salto e falar, não, ele tem ligação. E eu acho que, na verdade, não acredito que a família ganhe dinheiro com isso. Claro que não. Eu acho que não é essa forma que a família ganha dinheiro. O que a gente viu e que tem sido mostrado é que eles ganham dinheiro com a rachadinha, que é o dinheiro do escritório do gabinete político deles, que é mais ou menos 100 mil para contratar 20 pessoas. Eles abocanham esse dinheiro, pelo menos isso é que o Ministério Público tem mostrado, em vez de ganhar um salário do deputado. Eles ganham 3, 4 vezes mais porque eles abocanham esse dinheiro. Eu vou fazer a pergunta burra, tá? Porque eu sou burro. O Adriano, ele é visto, ele é comprovadamente um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro. Isso daí não é uma coisa que você... Não é um achismo, isso daí é um fato que você tem, certo? Tem sérios indícios. Indícios não, tem fatos, né? Provas, de fato, provas. Sim. Condenações, inclusive. Sim. Por que você acha que mesmo tendo isso, por que um filho de um presidente vai lá e condecora esse cara? O que você acha que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o Adriano está na guerra contra o crime. E que o Adriano representa a ordem. E a ordem se justifica porque o bandido também está na guerra. E se você acha que você vai ganhar a guerra contra bandido e traficante passando a mão na cabeça dos traficantes, você está errado. Precisa de gente violenta, gente que mata, de policial que possa matar bandido. E por isso que ele sempre defendeu esse tipo de postura. Ele tem o discurso da guerra. Os inimigos são os traficantes negros moradores de favelas.
Então, a partir do momento que um policial vai para a guerra e está disposto a arriscar a própria vida em defesa da gente, de um classe média carioca, do bem, cidadão de bem, tá justificado, ele aplaude, ele dá medalha, porque a vida é difícil, não é como esse pessoal... Mas eles endossam essa coisa do tipo assim, os crimes que o Adriano cometeu, que ele está sendo condenado, não foram crimes ruins, aquela coisa assim. Não foram contra a sociedade, né? Foram crimes... Que bom que teve. Ou às vezes não acredita, ou às vezes acha que é exagero, coisa de sociólogo, jornalista esquerdista, Entendi. Que está distorcendo a realidade. Mas assim, eles procuraram se afastar do Adriano também a partir do momento que eles começaram a ganhar poder político e perceberam que o cara era uma chave de cadeia absurda e hoje não se fala mais, né? Eu entendi o que você quer dizer, porque assim, se 51%, 53% do Rio de Janeiro ele é comandado por milícia, claramente tem que ter alguém nesse lugar institucional, seja a Câmara, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para estar de alguma maneira contribuindo. Seria mais ou menos isso? Sim, é o cara que fecha os olhos, por exemplo, para aquele que está invadindo um terreno, dividindo, transformando num condomínio, construindo lajes, apartamentos. Isso deveria ser fiscalizado. Deixa quieto, não manda fiscal lá, vamos deixar as coisas correrem. Porque eles fazem parte de um lado bom da guerra. E porque eles vão conseguir voto para a gente. É um bairro novo que vai surgir e são mais eleitores. E aí a gente também pode se beneficiar politicamente disso, ou vamos garantir inclusive um asfalto Sim. lá, vamos levar asfalto para lá, vamos levar luz, vamos colocar uns postes, e aí a coisa desanda, né? Aí vai organizando. Deixa eu perguntar uma coisa agora mais ligada ao teu trabalho, porque é o seguinte, a gente está falando de milícia, mas se meter com isso para um jornalista é um negócio meio treta, né? Meio treta. E você entrevista pessoas no seu podcast que você tem que botar atores para falar. Porque é perigoso para a pessoa. Mas né? a tua carinha tá aqui. Uhum. Mas como que primeiro, chegar nessas pessoas. E aí eu queria saber também se você entrou nas comunidades e viu isso acontecer, ou se as pessoas foram até você por causa de segurança. Como é que foi esse teu approach? E como é que fica o seu toba? O seu toba é muito importante para mim. A gente quer saber muito sobre o seu toba. Eu acho que, por exemplo, você tem problemas com jornalistas que aconteceram. Um deles é o Tim Lopes, que foi assassinado na Vila Cruzeiro em 2002. Foi uma coisa super traumática. Depois teve jornalistas do jornal O Dia que foram fazer uma investigação numa favela de milícias no Batã em 2008, foram torturados 7 horas, 8 horas seguidas. O que eles estão fazendo lá é um tipo de jornalismo investigativo que eles estão tentando contar para a população um crime que está sendo feito por eles e que a polícia nem a população está vendo. Então eles fazem quase uma espécie de trabalho complementar ao da polícia, né? E o traficante denunciado, ele corre o risco de ser preso por causa disso, né? Então, inclusive no México, tem vários países que esse tipo de risco do jornalista, ao cumprir esse papel de denunciar e de investigação, corre, né? É seríssimo. O Tim Lopes foi assassinado, esses do Dia foram torturados e tal. A minha abordagem é diferente. Eu não estou lá e eu ouvi o Lobo, eu ouvi outros milicianos e fui em área de milícia, fui em área de tráfico. Não era para falar que eles são criminosos e expô-los e para que eles fossem condenados ou punidos. É para entender a cabeça do sistema. Entender a cabeça dos caras, tentar entender por que eles são apoiados, por que eles acham que eles têm que matar, por que eles entram nessa guerra, então que eles acham dos... Porque é uma pergunta muito boa que você está mesmo fazendo. Essa investigação que você fez, muito legal. Por que eles entram nisso? O que eles veem disso? Porque você entrevistou o tal do Lobo lá, que é um miliciano, que obviamente se mudou o nome do cara, e você percebe que é um cara com muita... inteligência, não é? Porque a gente imagina que tem aquele achismo, né, de achar que o policial é aquele cara forte, meio igual do Tropa de Elite lá, o Rocha, o gordinho, porrada. E é um cara não, cabeça e tal. Me explica isso. Ele acha que está organizando a vida do bairro, ele acha que está levando ordem para o bairro, ele tem um senso de autoridade que as pessoas respeitam, obedecem ele acha que está numa guerra contra o crime. Tanto que ele fala, né, no momento ele fala, eu cheguei a tatuar caveiras no meu braço com as pessoas que eu tinha matado, né. Aí, e ao mesmo tempo eu estava conversando com ele anos depois, ele já tinha sido preso, já tinha ficado um tempo refletindo, né, sobre as coisas.
E ele não matava mais. O enteado dele, ele estava preocupado no dia que eu me encontrei com ele, que fazia curso de gastronomia, ele estava levando o enteado num curso de gastronomia. Uma outra cabeça, né? Só que ele falava daquele momento sem vergonha ou sem constrangimento, porque ele achava, como um soldado da reserva, um cara que lutou no Vietnã, ele está na reserva, ele matou lá na época. Na época fazia sentido aquele conflito, ele se via como soldado, ele se via numa guerra, como um guerreiro. Agora ele está na reserva, é outra cabeça. Sim. E o Lobo era mais ou menos isso, ele se enxergava numa instituição, numa corporação que estava levando ordem, que estava em guerra, por isso ele precisava matar, senão ele morria. Você está contando um exemplo. Você chegou a conversar com quantos milicianos ou ex-milicianos? Olha, nessa tua vida aí? Eu conversei com uns 3 ou 4, sim, no tete-a-tete, assim, e de alguma forma vi inquéritos, processos, que documentos. Sentiu? Tem uma coisa, tem uma gênese parecida, tem uma coisa assim, todos eles têm a mesma cabeça. Você fala, não, cada um é de um jeito. O que você... Eu acho que tem essa gênese e esse aspecto comum, que é dinheiro e poder. Eu acho dinheiro e poder. São pessoas que acham que são lugares ameaçados pela desordem, acham que a figura dele representa ordem e representa autoridade e, ao mesmo tempo, dinheiro, né? Ele vai ficando rico, vai ganhando mais poder e vai comprando coisas, vai tendo um networking de outros milicianos e a coisa vai se espraiando. Eu tenho uma pergunta. O que a polícia faz em relação a esse poder paralelo, que é o miliciano? Se a própria polícia tem essas laranjas podres que cuidam de forma contraventora, o que a polícia, instituição polícia, faz em relação a isso? O que você viu? É uma passada de pano? É um fechar o olho? Ou eles estão lá batendo? Eu acho que... tiro com o companheiro, né? Exato. Eu acho que é um problema sério, assim, para o Rio de Janeiro. Porque, por um lado, eles conversam com gente que manda na comunidade de alguma forma, tem uma ordem lá que eles conseguem conversar, tem uma entrada. Mas eles percebem, quer dizer, e muita gente ganha dinheiro com isso. Então tem muito colega de trabalho que ganha dinheiro nesse negócio, né? E se você for comprar uma guerra com esses caras, isso vai gerar um caos absurdo. Então, eu acho que tem uma questão que é, como é que a gente sai dessa merda, né? O que a gente faz agora? Porque isso é uma coisa que no podcast algumas pessoas falam que eu acho interessante. Em algum momento os políticos achavam que eles deixavam isso aí fingindo que não existia, os bairros ficavam mais tranquilos e era uma solução de ordem, mas que quando precisasse, eles iam controlar esses caras. Eles conseguiriam ter esses caras sob controle. E perdeu. Só que eles perderam o controle. E agora não sabem mais o que fazer. E agora como é que você revira, como é que você assume o controle do Estado de Direito, o controle legal, novamente, né? E isso é muito difícil. E como é que você convive com isso? Eu acho que, assim, tem muitos policiais no Rio de Janeiro, evidentemente, que ficam incomodados com essa situação, né? Porque é uma situação... O próprio Hélio Luz, que você entrevista... O Hélio Luz, historicamente... Dá pra perceber, eu não sei a história dele, eu quero chamá-lo aqui, deve ser muito legal bater um papo com esse cara, mas dá a impressão que ele é aquele cara que representa o policial legal. É a impressão que dá. Porque a gente tá falando aqui, eu fico até meio assim, tipo... Porque eu até trouxe um policial aqui, muito boa a entrevista dele e tal, e tem esse preconceito, todo policial é corrupto, e não. Tem uma porrada de cara que tá ali, tipo, cara, eu quero trabalhar. E aí, continuando, desculpa se eu te interrompi, mas como é que você convence um policial que ganha 3 pau por mês a ser honesto, sendo que ele vê a milícia, o cara cuida do gás de uma comunidade e ganha 30 pau? Exatamente. Como? A coisa... O que você vê? Eu acho que tem muitos idealistas, né? E eu concordo com você. O cara, quando entra na polícia, né? Eu já conversei com vários, converso com um policial há muito tempo também. Você vê que existe um idealismo. E assim, eu lembro uma vez, cara, eu tava almoçando com um policial num júri que a gente foi junto e tinha 2 mulheres brigando, assim, a gente tava passando do lado dela. Ele se meteu na briga das duas para mediar o confronto e para fazer as duas pararem de brigar. E assim, eu tava passando, vamos passar batido aqui e tal. O cara se meteu e resolveu. Precisamos a de situação. policiais. Policial isso. Galera, se você tá na rua, tá no Girafas, viu um cara esse cara tem que ser policial. Mas era um cara que, você vê, o cara ele se enxerga
com o papel tal. E eu conheço vários, assim, né? Que realmente escolhe ser policial, porque sonha já ser um herói. passou oportunidade para ele ir, ele não foi. E não foi, mas chega um momento, eu acho que também tem esse problema, que a gente quer que o policial seja o herói. E a gente quer que ele mate bandido para ele ser visto como herói e ser aplaudido na rede social. E a coisa começa a misturar. Então eu acho que, e ao mesmo tempo, é o cara que vai matar bandido, vai ser o cara proativo, que vai limpar a sociedade. Eu conversei com policiais que me contaram isso. Eu dobrava o turno e achava que eu ia limpar o bairro que eu trabalhava dos bandidos. E às vezes eu prendia, no dia seguinte o cara já estava na rua. E aí eu comecei a entrar num buraco sem fundo que eu falei, vou ter que matar esses caras, senão a coisa não vai. E a coisa vai degringolando, é muita decepção, uma pressão de você trabalhar na rua. Sim. E achar que a responsabilidade é sua, de você deixar as pessoas seguras, e não tem resultado, a pessoa vai se frustrando e vão aparecendo oportunidades, e aí você acha que com esse dinheiro você também vai ter poder e vai trabalhar melhor e vai se enganando. Mas isso é legal você falar, porque a gente está indo por um caminho que, assim, isso é muito psicológico, né? Porque a gente tem uma mania maniqueísta, vou usar um termo bonito, estou usando termos que eu nunca usei nesse programa, você merece esse termo, cruzadinha com o que está o nível médio, mas a gente tem uma visão meio assim de bem e do mal, para falar o termo mais fácil, de tipo assim, o cara é mau, o cara é bom, e quando a gente vê que até o próprio cara que ele entra na milícia, às vezes ele entra com uma cabeça achando que está fazendo algo muito legal e não é. É meio que isso. Qual que é o momento que você vê assim que o cara, ele tem... Porque geralmente o policial, para ele se tornar policial, tirando uma parte aí, ele tem um breve idealismo, do tipo, porra, eu quero fazer o bem. Ou, então, geralmente, o cara ele é filho de policial, então ele honra o pai, ou ele fala, porra, aqui tá uma desordem, eu quero fazer uma coisa legal. O cara não tá pela grana, claramente não tá pela grana, senão o cara vai fazer outras coisas, o cara vai jogar bola, vai entrar no Free Fire e ficar jogando videogame. Ele entra por alguma questão. Qual que é o momento que a cabecinha dele dá uma coisadinha assim pra ele entrar nesse lugar ruim, sendo ele o grande dono da moral, né? Eu acho que assim, é uma escolha errada que você faz. Então, assim, você saiu com um grupo que matou um cara. Você foi no embalo, né? Porque os caras, o cara do seu batalhão, do seu pelotão, eles já têm essa história de rua, você tá lá novo, e você vai com os caras, e os caras matam uma pessoa e você viu. Aí você já tá no grupo. Tipo um trote, você tem que também participar. Ritual. Um ritual, e você faz parte do bando. Você vai negar uma cultura de anos de rua? Então teve um caso muito triste. Ou mais que isso, uma cultura que você quer fazer parte. Que você queria fazer parte, quer ser bem aceito, quer ser respeitado, quer ser visto como uma pessoa corajosa. Teve um caso de um oriental que foi o primeiro lugar na FUVEST de vestibular e era para a polícia. Ele foi um cara super inteligente, passou, fez o curso Barro Branco, foi para a rua ser tenente, comandando gente, sargento e soldado que estavam na rua há muitos anos, com 20 e poucos anos. E esses caras fizeram uma chacina de 7 pessoas. E esse tenente era o comandante, foi preso. Só que você imagina, o cara passou em primeiro lugar na FUVEST, estudou no batalhão Barro Branco e cai num contexto desse, com pessoas querendo se vingar de um cara que fez uma denúncia no Fantástico na época, de um morador que fez uma denúncia de violência policial, depois os caras vão lá, matam na mesma rua 7 pessoas, e o comandante do batalhão era esse moleque. E, bom, deu errado, uma tragédia, uma história muito triste. Mas você imagina isso em diversos contextos, você entrando na polícia com essa cultura de guerra, ou você entrando na polícia com essa cultura de relação com o jogo do bicho. Você vai falar, eu vou ser o cara honesto aqui que vai negar isso daqui? É difícil, né? É o Sarpicos, que é um filme também americano, importante, de um cara de Nova York, um tira de Nova York, que tenta lidar com isso e tal. Não, o próprio Tropa de Elite, né? Os caras do BOP que vêm e falam, cara, vamos fazer do jeito certo. Só que aqui tá viciado, não tem esse jeito certo. Desde a época do Al Capone, né, cara? Al Capone mandava em toda a polícia, teve que vir de fora, pra achar... Entendi. E o que você acha? Eu sei que você é jornalista, mas você é um cara que, inclusive, você conversou até com o Pimentel que teve aqui. E é muito legal que o Pimentel, particularmente, eu gosto, até
prove o contrário, mas eu gosto muito dele. Ele foi muito legal. Um cara aqui. muito bacana, eu gosto muito dele também. Isso que é legal. E o que é legal que eu aprendi no achismo, assim, o Pimentel, ele veio aqui, eu gostei muito dele. E aí o Pimentel fala bem do Freixo, que é uma coisa que ninguém imagina. Porque todo mundo fala assim, policial, do BOPE, os direitos humanos. Os direitos humanos é uma coisa assim que ninguém gosta. E aí você gosta do Pimentel, que é um cara que teoricamente é visto como fascista por uma porrada de outros jornalistas. E eu acho muito legal que existe uma coisa de, peraí gente, tá todo mundo... Tem uma galera aqui errada, mas tem uma galera que tá tentando resolver. E vamos dar um pouco de voz para quem tá vivendo isso daí. Você que viveu isso, vive bem isso, conversa com as pessoas, o que você me diria como uma breve solução? Eu sei que, porra, tu não é o dono da parada toda, mas o que você fala assim, Mal, o problema tá nisso. O problema melhoraria nisso daqui. Sei que não é simples, mas é uma visão de cidadão. Eu acho que é muito triste. Eu conheço o Pimentel, é um cara também, é um idealista, você vê. Ele é pra cacete, cara. Né? Evidente. É evidente, um cara que quer melhorar as coisas e tal. E a coisa dá errada. E então você tem, eu acho que primeiro você tem essa ideia de guerra que é equivocada. Eu acho que essa guerra como solução. Então como se a gente vivesse numa cidade, no caso do Rio de Janeiro, com inimigos espalhados pela cidade inteira. E você produz a guerra diariamente e produz mais violência, mais caos e mais desordem há 30 anos. Porque tem interesse. Tem interesse, porque você tem uma elite, os senhores da guerra do Rio de Janeiro, que hoje estão no poder. Não só no Rio, como no Brasil, né? O medo produziu o poder. As pessoas têm muito medo e muito estranhamento, principalmente depois que viveram morar em cidades, né? As cidades são ambientes muito difíceis, depois dos anos 60, 70 e tal. E você começou a trabalhar com medo e com a ideia de guerra contra inimigos internos. Aí você produziu uma máquina de guerra e uma elite da guerra, né? Senhores da guerra que passaram a ganhar poder econômico e político com isso. Que tem muito interesse em manter isso. Então, assim, é complexo, mas você precisa desconstruir essa ideia da guerra, né? E por isso, assim, eu acho que a Marielle foi muito emblemática nesse sentido, que ela era a ideia contrária a isso, né? Ela falava, bom, a gente precisa transformar a favela numa solução. A favela faz parte da cidade. Ela também é uma solução, e sempre foi uma solução para a cidade. Foi uma solução de moradia. Claro. Para pessoas que chegavam e não tinham onde morar. O Estado não produzia casas, ou o mercado não produzia casa, as pessoas fizeram autoconstrução. Criaram uma oferta e uma demanda. Criaram uma forma de sobreviver. E passaram a se integrar à cidade. Você tem 200 mil pessoas morando no Complexo do Alemão, 500 traficantes, vamos dizer, já seria uma grande empresa, talvez seja 0,001%. Vamos repetir, de 200 mil pessoas do Complexo do Alemão, 500 é pouco. Das 200... É ridículo. Ridículo. De 200 mil pessoas, só que fica criada a imagem que são 200 mil traficantes. E não é só que fica criada a imagem. Semanalmente você tem helicóptero, camburão, armas, caveirão, tratando aqui um bairro, uma cidade média, como se fossem inimigos, atirando. O cara vai sair para trabalhar às 7 da manhã, ele precisa não ir trabalhar. Eu vou repetir para ficar claro. 200 mil pessoas é tipo você vai para uma cidade aqui de interior de São Paulo. Ribeirão é isso? Não, Ribeirão é mais. Mas você vai pegar, sei lá, uma cidade, eu vou falar uma besteira, sei lá, Itu, sei lá. É a mesma coisa que Itu, que deve ter seus 500 traficantes, deve ter um pouco menos, provavelmente, mas que seja 100. 40, 80. Ficar o BOPE entrando. E ficar o BOPE toda hora entrando em tu pra matar qualquer pessoa que... Exatamente. Entendi a questão. E aí, o que você produz, né? Você quer melhorar a cidade dessa forma, você criando uma tensão e criando uma percepção, uma sensação, uma raiva. Então o PCC, voltando no PCC, trabalha muito com essa raiva. Trabalhou e falou, gente, o Estado é nosso inimigo. O Estado quer nos matar, quer nos exterminar. O crime fortalece o crime. Vamos bater de frente com o sistema. A gente precisa parar de se matar. A gente tem que matar a polícia. Eles trabalharam com essa raiva quer dizer, foi criado mentalmente na cabeça do brasileiro médio que só está querendo comprar o pão e comer não sei o quê. Existem duas guerras acontecendo entre um bom e um mal, dependendo do seu ponto de vista. E aí, assim, é uma coisa que eu e a Camila, a gente fala no livro, a gente criou os nossos homens-bombas, os nossos jihadistas, que daí o PCC fala pro cara assim, olha, morra antes dos 25 anos, mas não abaixa a cabeça pro sistema. Que você morra jovem, mas pelo menos você morre como homem. Isso é um homem-bomba, um jihadista quase. No Brasil, que não existia. Caralho. Então a gente produz essa cultura, a gente está achando que é um remédio, mas é o veneno que está nos matando. Então como é que a gente mostra que é necessário
terapias alternativas, porque esse remédio é o nosso veneno. Isso aumenta. E as pessoas pedem o dobro de dose, em vez de pedir outras terapias, né? Dá um tempão e o nego quer põe mais. Põe mais, porque agora vai salvar. É quase que o psiquiatra, né? 30 gramas, põe 60 gramas. E você não consegue achar. Mas eu queria... Peraí, que ele tá falando aqui que eu acho que é legal o negócio do como criar essa solução. E aí, como é que você cria essa solução? Então, por exemplo, a Marielle falava das UPPs como unidades de políticas públicas, né? Então você leva o Estado, você precisa tomar esses lugares, mas com equipamentos. Porque qual que é o nosso desafio com o tráfico, vamos dizer? O traficante, ele fala para o moleque assim, ó, é uma coisa masculina, né? A questão de masculinidade. Sim. É coisa de homem. Né? Exército, guerra. Exército, guerra. Isso é coisa muito proteção. Lida muito com a masculinidade. Então o moleque está com 15, 16 anos. O traficante fala, olha, o sistema quer te fuder, quer te matar, ele vem aqui para a favela para matar a gente. Se você for trabalhador, honesto, você vai ser humilhado a sua vida inteira, cara. Você vai apanhar, você vai ganhar um salário mínimo, os caras vão dar geral em você, vão te enquadrar, vão te bater, você vai ser humilhado a vida inteira. Então faz o seguinte, vem com a gente, toma esse fuzil, você vai ser homem, vai ser respeitado. Caralho. E vai... Já cria uma crença limitante no cara. Você tem um discurso você é o remédio. O tráfico se coloca como uma solução. Você é uma solução antissistema. E a gente está falando assim, isso é uma ilusão. Esses caras estão te vendendo uma ilusão, porque você acha que você vai ser respeitado, mas você vai ser temido. E a sua vida aos 30 anos vai ser insuportável, porque ou você já vai ter morrido, ou se você estiver na cadeia, você não vai conseguir levar sua filha no restaurante, porque ninguém vai deixar você sair da favela. E isso um traficante, ex-traficante me falou, eu ganhava 300 paus por mês. Só que a primeira vez que eu levei minha filha... 300 mil, né? 300 mil. E dominava uma favela. A primeira vez que eu levei minha filha numa churrascaria foi quando eu ganhava R$200, que eu já tinha passado pela prisão, fui punido, não adiantava nada. E era uma ilusão, porque eu vivia foragido, não era pai, não era esposo, não era nada, eu só era traficante. E isso eu queria, e ele fala, se você oferecer para qualquer cara do crime hoje, aos 30 anos, a oportunidade de sair, eles vão sair porque a vida é uma merda. Só que a gente está disputando essa molecada e tentando convencer a molecada, os homens, os meninos, que estão virando adulto, nessa dúvida, o que eu vou ser quando crescer, qual vai ser a minha identidade, como é que a gente ganha esse cara para o nosso lado? E a guerra, ela empurra os caras para o exército inimigo. Ela produz condições que o crime convença essa molecada para o lado deles. Então, como é que a gente desconstrói isso? Como é que a gente... Então, assim, não é à toa que é um discurso de uma mulher que está enxergando o absurdo desse tipo de equívoco, de uma visão de guerra que a gente vem produzindo, e só vem produzindo mais buraco. Então, como é que a gente desconstrói essa guerra? Como é que a gente declara paz na cidade? Como é que a gente faz um Estado que crie sonhos e não ódio? Ou que abra janelas e não empurre os caras para o tráfico. Que não divida. Que una e não divida. Que é, assim, não à toa que o discurso da Marielle é sou porque nós somos, né? É Ubuntu, é uma coisa meio de comunidade, de você construir uma ideia coletiva de sociedade, que é um pouco utópico, é um pouco de ciências sociais, de galera, mas é um desafio real, entendeu? Mas eu não sei porque, inclusive eu acho que, vamos lá, achismos, né? Faz parte do procedimento jogar isso para baixo, jogar para o ralo isso, porque quem está no sistema não quer que isso prevaleça. Então vamos lá de homem, a gente vai destruir isso. Isso daqui, o que a Marielle fez, a Marielle é esquerdista, a Marielle é igual aquela turma que todo mundo odeia, a Marielle é não sei o que lá. E tem gente que não faz nem ideia quem é a Marielle. Inclusive, porra, eu mesmo, durante o assassinato dela, eu não fazia ideia. Depois, isso eu também não. Depois que eu assumo minha ignorância. Depois eu fui ler e tal, eu falei, porra, ela tinha uma visão. Inclusive, o próprio Pimentel fala muito bem da Marielle, né? Vamos deixar claro isso. Mas ela é do PSOL. Mas ajudou muito policial. E ele fala. Isso que eu acho bonito da parada, porque quem tá querendo ficar nas bolhas não tá querendo contribuir.
Entendeu? O que eu tô querendo fazer, tipo, eu tenho minha bolha, você tem a sua. Mas quando a gente faz esse encontro, é tipo assim, cara, é bem intencionado. Quando o Pimentel, por mais que você discorde dele, ou por mais que você discorde da Marielle, mas estão ali conversando, isso é uma política pública. Isso é... Porra, você tem um lado errado, mas a minha vivência como policial, cara, é assim. Ah, mas a minha vivência como vereador é assim. Isso é interessante. E eu acho que quando você nem sabe o que está acontecendo, mas você coloca na palavra assim, direitos humanos, é errado. Quando você coloca esquerdista, é errado. Quando você coloca pessoas da favela, é errado. Você está contribuindo para essa bolha desse lado, você não está querendo dialogar. Então, o esforço feito para destruir o que essa Marielle estava fazendo, eu acho que vem muito desse poder maior. Tô enganado? Não, eu acho que sim. O que ela representa também, né? Porque não interessa você... não é interessante o que ela estava querendo trazer. Para essa... E assim, e é uma coisa, aí, pô, você vê, eu vou fazendo, na verdade, vou tentar compreender essas pessoas que são contra a Marielle. Sim. Que é o seguinte, parece muito mais fácil você resolver um problema de segurança matando o cara que te ameaça. Sim. Então, você tem... Lidar com o medo é uma forma de você ganhar poder muito fácil. E não é à toa que hoje a gente tem representantes que ganharam poder com o medo. Então, eu que trabalho com a questão dos direitos humanos, ou a Marielle, ou tantas outras pessoas, a gente tem uma certa desvantagem que você tenta apelar para a racionalidade da pessoa. Demora mais tempo. Demora mais tempo, você tem que argumentar. E você tem que falar, gente, a guerra é o problema, a violência é o problema. E a violência parece uma solução imediata. É só eliminar o cara. Ele desaparece, assim. O que você está falando? Aí você fala, não, mas esse cara que morreu, tem algumas pessoas que vão reagir de uma outra forma, e o cara que matou vai ganhar um poder e vai se achar poderoso, e vai querer mandar mais, e a coisa vai fugindo do controle. Ah, não. Ou seja, você tem que apelar para uma racionalidade ou para um exercício mental que o sentimento de medo e de violência, ele é muito mais direto. Senão então, você perde nisso. Agora, tipo, tô fazendo uma pergunta quase como autocrítica. Porque, assim, vocês, cara, são caras, assim, que, porra, estão ali nos direitos humanos, lendo, estudando e tal. Aí chega a galera daqui e fala assim, a Marielle era amiga de traficante. Você não acha que isso é maior pra opinião pública? Tipo, como que você combate... Né? Você com os fatos, você é um cara que investiga, você tem Você escreve livro e o cara escreve uma thumb. Exato, isso. Você escreve um livro e esse cara escreve uma thumb. Maravilhoso. Como que faz? E é uma mentira que se espalhou depois do... Exatamente. Quando ela estava dentro do carro. Ela estava dentro do carro morta, essa fake news começou a se espalhar. Virou uma fake news. Porque você precisa justificar aquele negócio que eu tava falando. Tipo, cara, se ela é uma heroína... Vamos tirar esse, né? Ela não é uma heroína, ela é uma mina que ajudava o traficante e é por isso que a polícia matou, sei lá, qualquer porra que vai falar. Tá fazendo algo errado. Eu acho que é uma situação triste, é uma situação difícil, mas aí é o tal negócio. O que dá pra gente fazer? Não dá pra usar violência ou usar as mesmas armas. Sim, porque você vai perder. Porque você vai perder e não faz parte, isso produz mais confusão. Então você tem que, de alguma forma... insistir e tentar convencer e tentar contra-argumentar e tentar mostrar que é errado e tentar mostrar que é falso. Será que esse contra-argumento não é você com um estilingue e os caras com a porra de um fuzil, cara? Porque eu acho que no fundo, aí eu tô achistando aqui, no fundo, o brasileiro ele quer que essa verdade que foi falada pra ele seja a verdade. Porque no fundo fica mais fácil. A eleição do Bolsonaro, para mim, é a maior prova disso, né? Então, assim, 2018, eu conheço a trajetória do Bolsonaro há muito tempo, sempre achei uma pessoa que no máximo ia num programa de humor, era ridicularizado, ninguém levava muito a sério. Nos programas de humor aí dos babaca aí, né? Bolsonaro, eu te amo, cara. Você fez isso, cara? Não, nunca fiz. Eu vou te falar o que beleza, beleza. Não tô. Mas não é nem isso. Mas eu faço questão de falar, eu vou te falar por quê. O que a gente faz é o que todo mundo tá fazendo hoje. Ridicularizar o Bolsonaro, a gente fazia há muito tempo. O problema é que tem gente que olha e fala assim: caralho, mas eu gosto dele. Vocês não contavam com essa galera, claro. Tá ligado? Mas hoje continua, porque se a Folha tá lá falando, Bolsonaro foi lá e falou
quero enfiar a rola na cara da presidente da Argentina. E a galera fala, legal, a culpa é de quem? Do cara que tá dando a informação, ridicularizando, ou da galera que fala, beleza? Não, total. E assim, eu lembro, eu vi um em 2014, depois na internet, que é do Pânico, eu esqueci o nome do cara, bem engraçado, um cara meio grosso, assim, ele faz uma entrevista do Pânico. Carioca? Não é o... Acho que foi um personagem do Sterblich. Aquele brabo. Sim, o Poderoso Castiga. Castiga. Mais ou menos. E dá uns esculachos no Bolsonaro, assim, e ele coloca, no final, 2 caras para se beijar na frente do Bolsonaro, e aí quando ele vai se despedir o Bolsonaro lançando a candidatura dele para presidente no programa desse cara. E coloca 2 caras para se beijar, o Bolsonaro fica meio sem jeito e tal, e aí quando ele vai se despedir do Bolsonaro, ele passa a mão na bunda do Bolsonaro. Assim. Isso para dizer que isso era o Bolsonaro, ninguém levava a sério, ninguém achava que ia dar certo. E eu concordo com você, assim, para mim, a questão, e o Bolsonaro, se tem algum mérito no Bolsonaro, é que ele nunca negou as coisas que ele acreditava. Ele é consistente. Né? Ele é consistente, ele falava, cara, e assim, o mais impressionante para mim é como 60 milhões de pessoas acharam que isso fazia sentido. E o que está acontecendo com o Brasil? Então, assim, é uma questão de entender a gente. Mas também tem uma culpa, aí sou eu, meu achismo. Tem uma culpa também desse outro lado que, sim... Porque se você tem um estado, se você tem uma favela, cara, porque você vai ver hoje, você vai em favela, é muito curioso, tem galera que vota no Bolsonaro, que é meio o anti, né? Não que ele é anti-favela, não é isso que eu tô querendo dizer, mas ele... As coisas que ele acredita, as coisas que o cara da favela, de certa forma... corrobora, meio que é uma antítese. Mas não dá a impressão que o cara que tá na favela, o cara viu o tráfico entrar, comandar. O Bolsonaro não acaba sendo uma resposta pra esse cara. É meio aquela situação daqui. Sabe o cubano que vai morar nos Estados Unidos? Ele acaba sendo trampista porque ele falou, mano, eu morei em Cuba. Eu não quero mais comunismo. Não, essa ideia da guerra. A violência, a guerra, parece uma solução óbvia. Então, o tráfico, eu testemunhei aqui, os traficantes mandam, os caras são folgados pra caramba. O que é o oposto disso? O que é o oposto disso? Você quer que eu ache direitos humanos? Direitos humanos e tal. Aí vem um cara que fala, a gente vai metralhar todo mundo, matar todo mundo. A gente é contra traficante. A gente é contra traficante. Porra, aí beleza. Eu também. Então, por isso que eu estava falando, o medo e a sensação de medo das cidades, todo esse problema das cidades, acabou favorecendo esse tipo de discurso da guerra. E aí a gente, durante 30 anos, falou, não, direitos humanos foi melhorando, as coisas pareciam melhorar. Aí surge uma figura que tem esse discurso na ponta da língua, durante 20 anos, que a gente não levava a sério, parecia o cara louco do Congresso e tal, e de repente é visto por 60 milhões de pessoas como algo palatável, como uma solução. Então, assim, a gente precisa pensar sobre a gente como sociedade, o que deu errado, por que a gente escolheu esse cara, por que a gente não compreendeu, quais são os resultados disso. É um problema mais profundo, né? Não é o problema o Bolsonaro. Por isso que eu acho, cara, você falou uma frase muito boa, é um problema mais profundo. Porque eu tô no Twitter, né? Não sei se você tá lá. Não entra. Eu tô lá. Aí eu vejo assim que a galera lá, ela é muito simples. Em 140 caracteres quer resolver um problema que é profundo. E eu acho que isso vai criando mais merda. Eu acho que a gente tá muito nessa coisa da thumb, de resolver... enfim, mas fala que você questiona. Eu ia falar uma coisa que, cara, há algum tempo pensando e pesquisando isso, que é o quanto a ditadura ainda tá no nosso cotidiano. Do tipo assim, eu vim família militar, você tem um pai também que é um pai mais do lado autoritário, tem essa coisa muito parecida com o meu era, e o quanto isso me afetou, e deve ter afetado o Maurício, afetou todo mundo. Ou seja, a gente é uma geração que vem desses filhos da ditadura e que, querendo ou não, passa um pouquinho desse DNA. Talvez não seja por aí também que esse discurso entre do tipo, eu ouvi em casa que bandido bom era bandido morto, e agora tem um cara falando que bandido bom é bandido morto, eu vou votar nele. Porque na época a ditadura era isso, né? O comunista bom é o comunista morto, né? Vamos matar os caras e tal. Tem um pouquinho desse DNA no brasileiro ainda, como um todo, assim, no geral, né? Eu acho que tem. Eu acho que é aquilo que eu comentei da guerra, cara. Isso acaba sendo importante. Quando você fala assim, olha, o problema do Brasil são algumas pessoas, alguns grupos. Você começa a construir alguns bodes expiatórios.
E aí você começa a apontá-los como problema do Brasil. Claro. E aí você começa a falar, olha, a solução é fácil. É acabar com esses caras, é enfrentar esses caras. Não é uma solução profunda. Não é uma solução profunda, é simples. Então você vota numa autoridade que vai mostrar, que vai pra cima desses caras. E o fato dele ser louco é até bom. Porque você fala, ele vai fazer. Finalmente, um cara que vai resolver. Se for profundo demais... Não tá nem aí, né? Não tá nem aí, vai pra cima e tal. Só que a solução é política, não é... Você não tá nessa guerra autodestrutiva. A gente está numa guerra contra nós mesmos. Concordo. E você começa a fazer um processo autodestrutivo suicida. É um processo de autodestruição. Né? É quase, às vezes, a percepção é que é uma não aceitação da gente mesmo, sabe? A gente tem raiva da gente mesmo. Maravilhoso. E vive um processo meio destrutivo. Caralho, que maravilhosa assim. essa análise. Realmente, a gente tá com raiva da gente mesmo. A gente, quando tá querendo matar o cara, meio que matar a gente. Mano, é que às vezes eu vejo o Bolsonaro falar, eu não vejo ele se vendo como um brasileiro, igual o cara que ele fala. Ele tá meio que com, esse vagabundo aí, ou fraquejei porque é mulher. E, cara, ele tá aqui com a galera, mas ele fala do brasileiro quase numa outra pessoa, uma outra galera, assim, tá ligado? E antes que a galera enche o saco, porque assim, eu tenho minhas posições políticas, eu sempre falei, sou contra a porra toda, eu sou um puto isentão. Vamos falar mal do Lula, a gente traz alguém pra falar mal do Lula, não tem problema nenhum. É porque assim, é que eu acho que nesse momento o presidente da República é o Bolsonaro. E a gente tá falando de poder e de sistema. Então assim, se fosse o Moro o presidente da República, a gente estaria falando do Moro, como o Moro poderia resolver isso. Eu deixo claro isso porque a galera já fica... então você tá falando que você é a favor do Lula? Parece que é isso, né? Sim. Tá, então você gosta o quê? Da corrupção do PT? Fala, caralho, não. Estamos falando daqui, né? Não estamos falando do ex. A pergunta, eu entendi a solução. A solução, na verdade, ela é profunda, ela é política e ela é a médio e longo prazo. Exatamente. A gente não vai virar outro país com o Lula amanhã, o Moro ganhando, mas é um início... É uma reflexão. Eu acho, às vezes, a minha sensação é assim, que a gente é adolescente, o Brasil é um país... Eu vejo o Brasil como um adolescente. Está perdido, assim, e precisa encontrar um caminho e está fazendo análise. E é necessário esse processo de análise, de descobrir os nossos ódios, as nossas frustrações. A gente vai ter que passar por isso. E eu acho, agora, enfim, 4 anos depois de Bolsonaro, eu acho que houve, aí olhando como poliana, o lado bom da coisa, assim, né? Eu acho que a gente se olhou no espelho de uma forma que a gente não tinha se olhado. Foi bom ter o lado ruim. É tipo um adolescente que fez uma merda do cacete e falou, cara, isso não vou mais beber e dirigir. Sofreu um acidente, eu tô mais cuidadoso. Exatamente. A gente viu o que veio, assim, era uma coisa que a gente fingia que a gente era o cara, o país do samba, todo mundo alegre, sambando, divertido, alienado, ilegal, tal, feliz, mais feliz que os outros, e aí a gente viu a raiva que estava dentro, o ódio, o ressentimento, muita coisa veio assim à tona. Machucado, né? Machucado é uma dor, assim, uma raiva. E aí a gente... E aí, o que isso significa? Vamos pra terapia. Vamos amadurecer, vamos falar sobre isso e vamos resolver isso e vamos virar adulto, vamos se encontrar, vamos... Até porque ser adulto machuca. E a gente tá nessa fase de maturidade ainda, tipo assim, a gente tá se machucando, né? A gente tá aprendendo a lidar com as paradas. Só que é boa essa análise, cara. Eu até brincava, eu falava isso que quando você vai na ONU, assim, o Brasil para, imagina, na ONU, na cúpula da ONU, os caras falando, cara, não dá pra resolver que a gente vai ter carnaval. No meio de fevereiro. O Brasil ele é um país muito adolescente. O Brasil é adolescente, pô. Gilberto Gil na ONU representa o que tu tá falando, né? Ele tocando, a galera dançando, tipo, o Brasil. Mas não é nem isso, mas não é nem a coisa do Gilberto Gil, é mais a coisa do tipo assim, o Japão ele é um velho dessa galera. O Japão é um cara de 60 anos de idade, né? Os Estados Unidos, a Alemanha, porra, não tem 60, tem uns 40. Se fudeu lá no passado, aprendeu, resolveu, sabe? E o Brasil é o cara que, pô, chegou, quer fazer estádio, quer ter um relógio, ele quer mostrar pro outro o que nem tem ainda, né? É meio que um adolescente meio que não tem condição ainda de ter a própria mentalidade, a gente tá aprendendo a ter essa mentalidade. É uma análise muito legal, assim, que eu
parando pra pensar, é verdade. A gente é um adolescente. No Sesc Pompeia, uma vez, assim, eu vi um documentáriozinho, assim, de um cara que gravava vários países do mundo perguntando o que é ser feliz pra você, né? E assim, ele filmava o cara e o cara tinha que fazer gestos, tipo né? Tipo norueguês, norueguês, brasileiro, japonês, não sei o quê. Aí ele grava um brasileiro, o brasileiro sobe em cima do sofá, põe um samba alto na vitrola, fica sambando em cima do sofá. Eu provavelmente talvez fizesse a mesma coisa, né? E aí ele fala pro japonês, o japonês, cara, ele faz um Tai Chi Chuan lá, né? Que é uma coisa... Uma meditação, uma coisa de equilíbrio, de busca. E essa coisa de você achar que você precisa do topo, você precisa do gozo, da explosão, do gol... Assim, o ápice, felicidade é o ápice, é só o máximo. Intenso, a intensidade. A intensidade é aquilo que você alcança, né? E já você tem uma cultura, talvez, questões religiosas e históricas e tudo mais, mas que é a felicidade, é o equilíbrio, que é você evitar ser escravo dos seus desejos, né? Você consegue manter uma certa paz a partir do momento que você não é escravo dos desejos, né? E, enfim... O hedonismo que a gente tem, né? Essa coisa... O brasileiro é exatamente isso, é muito baseado no prazer. Talvez pela nossa miséria. Eu não sei... Assim, não é nem miséria de grana, mas uma miséria meio de adolescente. E você... Assim, qual que é o objetivo, né? O que a gente quer como país? Essa é uma questão. O que a gente quer se tornar? Eu acho que você tem muito esse problema de você projetar em outro. Eu quero ser os Estados Unidos. Eu quero ser a França. Que é uma coisa de adolescente. Eu quero ser aquele. Quero ser igual o Brad Pitt. Exatamente. E assim, quem eu sou? Você precisa se perguntar quem você é e o que você quer, né? Você precisa descobrir o seu caminho próprio. E aí você quer ser os Estados Unidos. Então, assim, vamos exterminar... Para virar os Estados Unidos, a gente vai exterminar os pobres das favelas, que aí só vai ter gente... Você começa a pirar e errar. Desconstruir você. Você começa numa guerra contra si próprio. Você passa a se odiar. Porque você não é a Suíça. Sim. E você começa a se destruir, a matar tudo aquilo que você acha que não parece com o que você quer ser, né? Você perde sua identidade. Você não tem identidade, você está perdido. O Brasil é um país sem identidade hoje, você acha? Eu acho que sim. Porra, eu acho pior que ainda do que já foi. Eu acho que perdeu o rumo. Sabe o que a gente tá? A gente tá com saudade do nosso pai. Portugal, volta. Mas eu acho que é sim. Eu acho que a discussão é profunda, é um pouco... Mas é maravilhoso, isso que eu queria. O achismo é isso. Tipo, a gente vai pros dados, fatos, mas assim... No final tem uma visão de um imbecil e um cara que entende pra caramba. Não, a gente tá conversando. Pra bater um papo. Trocando ideia. Isso não muda isso em mim. Não muda isso em mim, isso é um fato. Não, mas é verdade. A minha ignorância, ela representa a ignorância de muita gente. Você é um cara que entende de uma coisa que eu não entendo. E aí, talvez aqui o meu gatilho que eu tô soltando aqui, você fala, porra, ele falou uma coisa meio errada, mas faz sentido na cabeça dele e vice-versa. Porque, volto a dizer, o diálogo... Ele é muito construtivo. O embate, não. E tá tendo muito embate. Hoje se marca na internet as pessoas conversarem pra se brigar, né? Pra se brigar. Tu tira o quê dali? E tem gente aqui que deve estar já falando assim, Maurício só fez pergunta idiota. Caraca, mas as pessoas elas não querem entender que, tipo, eu tenho uma voz, graças a Deus, assim, pelo menos pra algumas pessoas, que, cara, tô te dando uma voz pra falar com uma galera, essa galera... Pode te ouvir, pode te acompanhar, e a coisa ela é sempre construtiva quando ela é feita nesse lugar. E a gente tá num lugar do tipo que seria mais... E ia bombar, viu? Se eu pegasse você aqui e falasse assim, Maurício Meirelles arregaça, cara de direitos humanos, e tá assim na thumb, esquerdalha de merda, puta, né? 7 milhões de views. A esquerda entra pra falar mal dele, a direita vai entrar pra divulgar, e aí você estourou. E aí, tipo, não é uma parada, porque no fundo, eu penso muito isso. Tanto o direitista quanto o esquerdista, eles estão querendo uma parada boa. Não sei se da forma que um ou outro concorda. Mas eu vejo que a gente tá tão sem identidade que a gente nem sabe o que a gente tá querendo. O que é o bom? É o quê? É ter samba? É ter carnaval? É não ter carnaval? É não ter samba? É matar?
é bandido bom é bandido morto, é bandido bom é bandido com direitos humanos, a gente tá muito perdido. E aí, como você é diferente do que eu sou, eu te elimino, porque você não sabe o que você tá falando. A minha galera sabe. É foda, cara. Talvez Como é que você vai ter que fazer um outro livro, que é como unir o povo. Livro e para uns caras mais limitados que nem o Maurício, podcast é bom. Mas é muito bom. Ô Bruno, eu quero muito te agradecer, cara, porque tomar seu tempo, que você podia estar fazendo um podcast mais construtivo para a sociedade. De forma alguma, foi um prazer estar aqui. Mas é muito legal. Eu vou recomendar, cara, mais uma vez, vão lá no Spotify. Cara, qual é o nome? Esqueci. Globoplay e Deezer também. Não, mas qual é o nome do... República das Milícias. Putz, só faz isso, galera. Assim, Lê o livro também, né? Lê o livro. O livro vai estar na descrição. O livro do Bruno vai estar na descrição. A gente está fazendo um trabalho. No futuro eu vou começar a cobrar royalties dos livros com cupons de desconto. Mas é brincadeira. Eu acho que o importante, cara, é ler, sei lá, ver, estudar, se aprimorar. Você não tem saco de ler, ouve o podcast. Não tem saco de ouvir podcast, sei lá, ver vídeo do Bruno no TikTok falando expectativa, realidade. Algum jeito a informação vai chegar para você. Mas eu recomendo, no fundo da minha alma, como um influenciador digital, escute o República das Milícias, que está muito aprofundado, esse papo aqui mais descontraído que a gente teve. Escuta lá. Recomendo também escutar Retrato Narrado. Recomendo esse Spotify. Primeiro assiste o dele, depois assiste o Retrato Narrado. E o livro do Bruno, que fala bastante sobre esse assunto. E também tem o livro dele com a querida Camila, que fala sobre o PCC. Tá tudo aqui na descrição. Bruno, mais uma vez, cara, brigadaço. Valeu. Em breve provavelmente você vai voltar pra cá, a galera vai atrás de você e vai te encontrar e vai ver o trabalho maravilhoso que você tem feito, que é um trabalho jornalístico da forma que o jornalista tem que ser. Porque não adianta ficar falando que enche o saco o jornalista do clickbait. Jornalista de Google. Tá chato. Como é as milícias? Aí ele vai um resumo, ele escreve. Não, esse cara é puta... E vamos parar de achar que todo jornalista é uma bosta. Tem uma galera... Cara, esse cara é um puta jornalista. Vá atrás dele que você vai entender. E valeu. E o Caco Barcelos, também gosto muito.